Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Iniciando a nossa live de hoje e hoje falaremos sobre Sleep Talk. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Falaremos hoje então sobre Sleep Talk, uma técnica que é muito utilizada para crianças. Se não me engano, teremos uma especialista para conversar aqui comigo hoje, que é a Rafaela Alencar. Ela que daqui a pouco deve já estar entrando por aqui. E Wesley, tudo bem com você? Prazer. Nossa conversa hoje é, como comentei, Sleep Talk. Hoje é hora de aprender um pouquinho sobre essa técnica que é utilizada para ser aplicada ali em algum momento durante o sono, para poder iniciar um processo de comunicação inconsciente, vamos dizer assim, com a criança no momento específico onde ela já pode receber e entender informações e começar então a exibir as melhores derivadas aí desse processo de comunicação, dos aprendizados adquiridos durante esse momento de intervenção ali em uma das fases do sono. Quem vai falar conosco hoje é a Rafaela. Rafaela, se você estiver por aqui, dá um oi, porque vamos ver se eu consigo convidar a Rafaela aqui. Ainda não entrou. Então, Rafinha acabou de entrar, vamos agora iniciar a nossa transmissão juntos. A Rafaela está entrando aqui. Então, está aqui. Olá, Rafa. Cheguei! Demorei, Tudo mas bom com cheguei. você? Nada, tá em tempo. Eu E tô aí, como é que arrumando você aqui tá em tempo? Tá eu tão, tá estou tão arrumando corrido aí que tá as até luzes. arrumando a... Se ajeite aí que Tô. tá em tempo. Peraí. Pode apagar isso Ah, daqui. caso você não consiga arrumar tão rápido, não tem problema. Se a gente dormir, eu sei que você consegue se comunicar do mesmo jeito. Então, não tem problema. Quase isso, Brunão. Brunão, deixa eu só. Falha técnica aqui nesse pedestal, que olha, tá difícil dele ficar Já em briguei com o meu aqui forma. também. Você também? Mas veja Briguei bem. aqui. Então, o pessoal que está entrando É, agora, a Rafa está acabando de fazer os ajustes ali. Vamos falar hoje sobre Sleep Talk. meu Qual o fone, momento eu que não sei você se consegue coloquei. intervir Não, em meu o que você fone acha que branco. pode ser o sono fisiológico, mas necessariamente não é? E como estabelecer uma comunicação, o que pode acontecer, que tipo de resposta através desses aprendizados podem ser de verdade colhidas aí, não com base numa historinha, mas em muito do que a Rafa vai contar para vocês, que é algo bastante diferente do que se vê por aí quando se comenta sobre hipnose. Rafa, grande especialista, vai tirar muitas dúvidas, não só de todos aqui, mas minhas também, para entender um pouquinho mais sobre esse processo que nós ouvimos tanto falar, mas pouquíssimas pessoas ensinam ele como a Rafaela ensina. Prontinho, tá? Joia. Acho que deu, hein? Acho que deu. Foi. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Ouvindo direitinho. Joia. Bom, Legal. se der E aí? alguma falha, se der alguma falha de áudio, Bruno, me fala que eu corro aqui Eu procurar o fone que eu separei, não sei onde eu coloquei. dou um tchau para você, mas tá ótimo, tá perfeito. Bom, Maravilha, pessoal, vou então. primeiro deixar a Rafa se apresentar para que vocês saibam essa profissional fantástica que ela é. E aí iniciamos a nossa conversa aqui com esse assunto que é super legal. Rafa, brigadão porque Bom, você aceitou esse convite. Bom demais estar aqui com você hoje para aprender um bocado. imagina, eu que peço desculpas aí pela correria, pessoal. Já vim direto de um compromisso aqui, então já vim sentando super rápido. Mas, Bruno, antes de mais nada, eu quero agradecer aí o seu convite, né? Já tem um tempo que a gente bate um papo sobre a ideia do processo Deep Talk, o quanto isso tem Uhum. relação, né, com informações que as pessoas buscam sobre emoção, sobre comportamento. Existe, de fato, muito mito, muita verdade dentro do Sleep Talk. As pessoas têm ideias distorcidas. Mas para dar o início e introdução e dar a oportunidade de quem não me conhece me conhecer, eu sou a Rafaela Alencar. Eu entrei nesse mundo, né, da hipnose através da minha necessidade com a família, porque eu sempre fui considerada no vulgar, né, para quem não entender, quem não se incomodar com o termo que eu vou usar, porque é muito utilizável, é a ovelha negra da família. Eu sempre tive opiniões diferentes, eu sempre tive desejos diferentes do que normalmente os meus pais esperavam, do que normalmente
os meus familiares, os meus amigos, a própria escola. Eu sempre fui bulinada por conta disso, inclusive, porque a minha forma de me posicionar, as ideias, as maneiras que eu tinha de enxergar os relacionamentos, enxergar a própria vida, sempre foi completamente diferente. E isso foi muito difícil para mim, porque chegou num determinado momento que eu me vi literalmente no fundo do poço. E foi muito interessante porque o que me deu esse start de achar que estava sair do que estava tudo ruim para algo extremamente bom foi falar assim, poxa, e naquela época não se falava muito nisso, né, Bruna? Quando você chega no final do buraco, não tem mais para onde você Uhum. cair. A única direção é para cima. Só que Exato. naquela época não se falava nisso. Hoje se fala, hoje é super, né, Que abrangente esse assunto. E chegou um momento que eu já tinha passado, inclusive, por um processo bem terrível de depressão. Eu me calei durante esse tempo porque eu não era levada a sério, né? Especialmente pelos meus pais, que já vêm de uma geração diferente, já vêm numa mentalidade completamente distorcida comparada à nossa hoje em dia, ao conhecimento técnico-científico que nós temos, né? Uhum. E eu literalmente passei por essa turbulação sozinha, sem nenhum tipo de ajuda, e eu mesma, naquele instante, falei: bom, se não for eu a trabalhar comigo mesma, eu acredito que não vai ser ninguém. Nesse mesmo período, eu descobri, né, algumas características que poderiam supostamente me diagnosticar com dislexia. Eu mesma, depois, na maioridade, busquei um profissional e, de fato, fui diagnosticada com dislexia e eu não aceitava isso. Falei, mas por que, Uhum. que eu tenho isso? Mas eu não quero ter isso. Isso não faz parte de mim. Não é uma coisa que eu simplesmente escolho. E na minha cabeça, já, né, desde muito nova, eu tinha muito claro para mim que aquilo que eu teria seria apenas aquilo que eu gostaria de ter. Então não faria sentido eu ter dislexia se era uma coisa que eu não tinha escolhido ter. E a partir desse momento, juntando essas experiências, eu entendi lá no fundo do poço que, na verdade, a escuridão não é tão ruim assim, muito pelo contrário. Quando a gente está numa situação em que a gente não vê saída, ou supostamente não enxerga uma saída, esse é o momento que a gente consegue desenvolver a nossa criatividade, a nossa inteligência criativa para literalmente criar soluções. Afinal de contas, essa é a base, né, da inteligência criativa. Você Uhum. criar soluções, não necessariamente inventar algo novo, mas você estar num campo tão abrangente de possibilidades que aquilo vai te trazer oportunidades variadas de conseguir sair dali. E foi quando eu, buscando mais informações, descobri que o que eu estava fazendo nada mais era do que o que hoje nós conhecemos por desenvolvimento pessoal, né? E aí eu fui me aprofundando. Eu tive uma história, para resumir, assim, bem resumida, eu tive uma história muito complicada no único emprego de carteira assinada que eu tive na vida. E na época eu era professora de inglês, né? Eu já tinha minha metodologia própria, eu já estudava hipnose, ensinava, na verdade, inglês através de todo o conceito da hipnose. Então, eu não Oficialmente ou sem saber? abordava. Foi tudo Oficialmente, sem né? saber Sabendo o que no estava fazendo. começo. No Ah, começo sem era sem saber ainda. saber. Depois é que eu me aprofundando e já estudando, falei, poxa, isso aqui eu já faço. Isso aqui é bem Uhum. legal. E eu comecei a ter um retorno, Bruno, tão grande dos alunos, um processo de comunicação de resultados e feedbacks tão extraordinário com eles, que isso chamou a atenção da escola. Só que chamou a atenção da escola através de uma perspectiva negativa. Por quê? Porque a maioria dos alunos queriam agora, então, sair das turmas que eles estavam com outros professores que eram colegas meus. Falar, não, Sim. eu fiquei sabendo que a aula da Rafaela é XPTO dessa forma e eu quero participar. A minha aula é muito chata. A minha aula é muito chata. E aí isso chamou a atenção Professores da começaram a escola. aprender com você ali. Pois é. E através dessa atenção toda, eu fui trancafiada numa salinha, eles desligaram a câmera, fecharam as cortinas e literalmente a supervisora de RH
coordenador da escola, o dono da escola e algumas pessoas de cargos mais elevados começaram a me pressionar emocionalmente. E naquele instante, quando eu saí dali, eu entendi que, de alguma forma ou de outra, eu consegui enfrentar e peitar todas essas pessoas. E eu me questionei, como que eu consegui isso? Porque eu tenho tanta dificuldade de enfrentar o mundo, de enfrentar os meus pais, de enfrentar meus familiares e me posicionar, que eu tive um retorno bem interessante. E aí eu fui pesquisar o que eu tinha feito de tão errado, mas que esse errado deu muito certo com essas pessoas, que no caso eram os meus alunos. E eu descobri uma palavrinha no meio do meu estudo: empatia. Nessa empatia, ela veio através de um outro termo, rapport. E aí o rapport me levou à hipnose. E eu iniciei todo o meu processo através da auto-hipnose e fui aprofundando cada vez mais o meu conhecimento, até o momento que eu tive a oportunidade de conhecer o que a gente chama hoje, né, de processo Gold Sleep Talk. Eu fui intérprete da treinadora dos Estados Unidos aqui no Brasil e eu falei, isso faz muito sentido para mim. E no momento que eu falei, isso faz muito sentido para mim, é isso que eu quero. Isso eu quero ter. E aí eu busquei as informações. Então, hoje, depois de todos esses anos, toda essa trajetória de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento, eu me tornei psicoterapeuta especializada e certificada em neurociência da educação. Trabalho especialmente com mudança de comportamento e gestão de emoções. E, através disso, eu recebi o convite da própria criadora do processo a representar a marca de maneira oficial no mundo inteiro. E hoje eu tomo como a presidência aí do processo Sleep Talk aqui no Brasil. E desde então estamos fazendo aí trabalhos bem bacanas e mudando perspectivas de pais e mães. Afinal de contas, né, Bruno? Você como pai sabe bem como é. A gente observa as crianças e vê os comportamentos que elas têm. E a gente acha que devem ser tratadas da mesma forma que tratamos os adultos, né? E na verdade não é. E é sobre isso que com certeza nós vamos pautar aqui no dia de hoje. Essa coisa sobre as crianças é fantástica. Eu digo que a Bia é a vivência dos conceitos que eu aprendo na teoria. Então, e é legal porque eu estou pegando do início. Então, diferente de uma pessoa que você já vê pronto, eu estou vendo as coisas serem construídas de acordo com aquilo que você estuda sobre aprendizado, sobre desenvolvimento de comportamento, sobre criação de emoções. Então, é muito legal ver isso aí e saber que é uma fase super importante para nós podermos abordar isso da melhor forma possível, não só com os conhecimentos e princípios brutos de neurociência, aprendizado, mas também com a junção do que a Rafa vai trazer aqui para a gente, que é o uso de uma ferramenta para potencializar, para abordar isso de uma outra forma, gerando aí aprendizados, interferindo em memórias, trazendo resultados. Então, Rafa, para começar, só respondendo para o Marcelo aqui. Marcelo, sim, a Rafa teve no Hipnoday, não só agora, mas teve já na primeira versão, que foi ano retrasado, em 2019, lá em Brasília. Estivemos juntos lá. E ela estava, sim, agora no Hipnoday também. E, Rafa, mas que história é essa, então, de Sleep Talk? Que história é essa? Conversar dormindo? É coisa de sonâmbulo? O que é Sleep Talk? Eu acho que eu faço muito Sleep Talk, mas eu é com os capaz, outros. viu? É capaz. Brunão, se você não se importar, gente, eu vou colocar um fone, porque aí eu consigo ouvir bem mais próximo a voz do Bruno. Deixa eu incluir aqui. Pode. Coloca esse fonezinho pra gente conversar Vamos lá. direitinho, Acho entender que que história é essa. melhorou, né? Olha, parece que você entrou aqui, peraí. Então, Pronto, agora Bruno, vamos lá. entender que história é essa. Que papo é esse de Sleep Talk, de conversar domingo? Isso é pura mentira. Eu já queria começar, na verdade, matando o primeiro mito, né? E eu gostaria até de contar uma situação que aconteceu comigo e eu, eu tenho que compartilhar com vocês porque eu perdi uma oportunidade fenomenal, para não dizer outra coisa aqui na nossa live de hoje, que foi a seguinte coisa, Bruno, não sei se eu te contei. O ano passado, eu não me lembro agora exatamente que mês, eu literalmente fui cancelada na internet.
Não? A página, que eu não vou mencionar o nome da página, porque eu não vou dar audiência para essa página, mas eu compartilho com vocês aí numa outra oportunidade. É, recebeu alguma informação, né, do processo do Sleep Talk, por conta, inclusive, de um banner que foi liberado, Bruno, agora eu não me lembro se foi uma live ou se foi uma palestra. Eu acho que foi uma live que eu também fui convidada. E o tema era, o título da palestra, da live, era exatamente a mesma que a sua. E as pessoas começaram a literalmente me chamar de quê? Charlatã. Afinal de contas, a ciência já provou que não se aprende dormindo, que não tem essa de você falar com alguém enquanto dorme. E me cancelaram bonito na internet. E eu olhei para aquilo, ao invés de aproveitar, pois é, mas ao invés de aproveitar essa situação, porque eu com certeza teria teria tido muito retorno, muito ROI em cima desse cancelamento. Com certeza. Pois é, eu acabei deixando passar. E eu fiquei tão preocupada em informar, né, passar informação, que eu acabei não dando ainda mais valor na oportunidade de ter um retorno financeiro, inclusive, sobre isso, né? Mas por que eu contei isso? Porque realmente, se você parar para analisar, as pessoas têm uma falsa ideia de que você falar enquanto dorme é extremamente inexistente ou ineficiente. Claro que, assim, nós não podemos negligenciar que o termo, né, ensinar enquanto dorme, falar durante o sono, gente, são termos mais generalizados e tá tudo bem, porque a gente também trabalha dentro da internet com marketing. É uma forma de chamar a atenção de vocês para um assunto específico, né? Então tenha santa misericórdia. Bom, sim, o pessoal que mais vê por aí é clickbait e está reclamando de um termo sem nem procurar saber o que ele significa de fato. Isso nem o tripé mesmo. aguentou. Não, a bomba foi tão forte que ele nem segurou aqui. Pois é, e é isso mesmo. Então, assim, primeiro vamos entender a seguinte coisa. Quando a gente fala de sono, a gente precisa aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, quando a gente fala de sono, nós precisamos entender que existe o que nós chamamos de ciclo do sono. Dependendo da teoria que for seguida, você vai encontrar aí 4 estágios do sono, 5 estágios do sono, e algumas literaturas ainda nem tão conhecidas que querem dividir ainda dentro desses 5 algumas categorias a mais. Mas, basicamente, o nosso ciclo do sono, ele é formado pelo menos, e aqui eu vou usar das cinco categorias, que são os 5 estágios. Então, o primeiro é o que a gente poderia chamar de leve sonolência. O segundo estágio já é o sono moderado. O terceiro estágio já é o sono mais profundo. E o famoso quarto estágio é o que a gente chama de sono REM. E aí, dentro da literatura também de 5 estágios, tem gente que divide o estágio do sono moderado ou o estágio do sono REM para voltar, então, para o estágio leve. Bom, entendendo, então, que nós temos, basicamente, esses 4 estágios, nós precisamos entender algo ainda mais interessante. Primeiro, em cada estágio do sono, nós automaticamente atingimos frequências cerebrais específicas. Em geral, sem contar o estado de vigília, que a gente poderia contar também como um 5º estágio, que seria o primeiro, quando a gente começa a entrar no estágio do sono leve, ou seja, a leve sonolência, a gente pode entender que começamos a entrar basicamente no estágio de frequência alfa, né? Muito conhecido aí por o início de um relaxamento, né? Muito conhecido por aquele momento em que você fecha os olhos, ouve tudo que está ao seu redor, sabe que você está entrando no sono. Quando você começa a entrar no estágio moderado, pro estágio, antes mesmo do estágio profundo, você vai começar a atingir certas frequências cerebrais que variam entre o alfa profundo, né, pro teta leve ou delta mais leve, que é exatamente onde a gente trabalha com o processo Sleep Talk, que é
vamos dizer assim, que é um momento que antecede o sono profundo. Então, cada estágio, de uma maneira generalizada e bem objetiva, né, de forma simplificada, explicando aqui para vocês, esses estágios automaticamente passam por diversas frequências cerebrais, que variam aí basicamente entre o beta, o gama, que muitas pessoas ainda têm alguns receios sobre a existência dele, né, propriamente dito, e a eficácia que ele demonstra, mas é muito conhecido por nós. O estado beta, alfa, teta e delta são os mais... Então, em cada estágio que varia entre o leve ao mais profundo, nós vamos passando dentro do nosso ciclo de sono por diversos estágios do sono. E aí entra, então, a segunda questão muito importante para a gente entender quando a gente fala sobre ciclo do sono. Cada estágio desse tem o seu... a sua responsabilidade, tem as suas funções. E cada estágio vai trabalhar a recuperação do corpo, vai trabalhar na questão dos hormônios, vai trabalhar na recuperação mental, vai trabalhar em tudo que é necessário, basicamente como uma forma de recuperação e retroalimentação, seja da tua mente, né, o cérebro, seja do teu corpo. Não é à toa que eu tenho certeza que muitos de nós aqui, né, eu falo porque isso acontece comigo frequentemente quando eu não durmo direito, quando você tira um cochilo, é acordado no meio do sono, quando você não dorme, né, a carga horária recomendada, pode perceber que ou você acorda estressado, ou você acorda com dor de cabeça, ou você acorda incomodado, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo aqui. Isso tudo por quê? Porque o nosso estar, exatamente essa liberação de enzimas e hormônios, ela precisa respeitar a nossa recuperação química, né, e biológica do nosso corpo. Então é muito importante que a gente entenda que cada estágio não é só para levar acesso ao estágio do sono profundo para o estágio do sono REM, existe essa necessidade de... Deu uma falhada aqui, eu não sei se está me ouvindo. Falhou, tá me ouvindo falhou aí? um pouquinho, deu uma cortadinha, mas agora tá seguindo normal. Okay? Joia. Então, dentro desses estágios do sono, o nosso corpo e o nosso cérebro responde da maneira que ele precisa responder, ou até descansa da maneira que ele precisa descansar. Então, aí é que vem o primeiro mito, né, Bruno? Que as pessoas falam assim, mas a ciência já provou que não existe isso de falar enquanto dorme ou aprender dormindo. Na verdade, é só uma falta de conhecimento, porque quando a gente acessa o estágio do sono profundo, mais ou menos aí nas frequências delta, né, que nós estamos, de fato, dificulta a nossa absorção, seja ela auditiva, seja ela sensorial, seja ela principalmente visual, porque você está de olhos fechados. Por quê? Porque o teu nível de consciência não está tão presente quanto ele está quando você está no estágio de sonolência leve, moderada. Então, a gente já consegue compreender que, por exemplo, o próprio Sleep Talk, ele não é aplicado em frequências cerebrais delta. Ele varia basicamente entre frequências leve de teta, aliás, alfa profundo para teta leve. Por quê? Porque é um momento que essa sonolência ainda está variando da sonolência leve para a sonolência moderada. E a tua percepção consciente ainda está presente. Mas, Rafa, como que a minha percepção consciente está presente? Bom, nós temos aí o nosso, como bem diz o Instagram aqui, né, da Cortex Academy, nós temos o nosso córtex cerebral. E o nosso córtex, ele é dividido em partes muito conhecidas e chamadas como lobos ou lóbulos, né? Então a gente tem o lóbulo parietal, lobo occipital, temporal, frontal e tudo mais. E perto dessas partezinhas, onde fica inclusive bem próximo ao nosso cerebelo, existe uma parte, uma terminação extremamente nervosa, cheia de neurônios,
que eu fico imaginando eles dançando assim, sabe? Eles, um falando com o outro, deve ser a coisa mais linda desse mundo, que é a formação reticular. Nessa formação reticular, ô meu pai do céu, fica aí quietinho. Nessa formação reticular, existe uma coisinha que eu acho super fofo e que toma muita conta da gente, principalmente quando a gente dorme e também quando a gente está em estado de vigília, que é o famoso sistema ativador reticular ascendente. O sistema ativador reticular ascendente é como se fosse a anteninha do cérebro. Ele é responsável pelo nosso estado de vigília, ele é responsável pelo nosso ciclo de sono, ele é responsável pela infiltração e até mesmo absorção da informação que chega. Ele é responsável por fazer toda a ativação do nosso córtex cerebral, porque ele recebe, através até mesmo das sensações, né, do toque, do sensorial, informações que ele vai literalmente ativar os lóbulos necessários para fazer a captação aí da informação. E por essa razão, ele também é responsável pelo que nós chamamos hoje de atenção seletiva. Você como pai, Bruna, eu não sei, mas a Rê como mãe eu tenho certeza que ela passou por isso, né? Quando você tem um bebê recém-nascido, ele pode estar assim a quase 10 andares de distância. Ele está ali no outro quarto. Se ele respira diferente, a mãe já percebe. Você está dormindo, mas de repente, simplesmente um único som dele e você desperta. E isso acontece por quê? Porque você enviou essa mensagem para o seu cérebro e o sistema ativador, ele entendeu que para você o choro daquele bebê é extremamente importante. Por isso que você consegue dormir com barulho de avião, com barulho de carro, porque aquela informação naquele momento para você não é importante. Agora, espera, por exemplo, acontecer uma batida na frente da sua casa. Uhum. Imediatamente você desperta. É muito provável que você desperte se essa informação é uma informação considerada importante para você. Então, quem é responsável por todo esse processo é o sistema ativador reticular ascendente. E o que ele tem a ver com o Sleep Talk? Tudo. Porque quando a criança está no processo do ciclo do sono dela, que é um processo que tem duração diferente do nosso, porque no adulto, o nosso primeiro ciclo varia em torno de 90 minutos, ou seja, vamos colocar aí 1h30. Por isso já fica a dica aqui, viu, para todo mundo. Se você quiser tirar um cochilo, eu acho melhor você tirar um cochilo de 1h30, porque a probabilidade de você acordar bem melhor é maior, tá? Finaliza o primeiro ciclo aí. Já anota o primeiro ciclo. Então, a cada praticamente 1h30, dependendo da sua idade, a tendência é que você acorde muito melhor, porque o teu ciclo ele foi respeitado. Você não foi acordado, você não foi despertado, você não foi incomodado durante o teu processo, antes da finalização do seu ciclo do sono. As crianças, elas não passam por esses 90 minutos. É bem variado, tá? Vai depender da idade. Eu já nem preciso mencionar aqui, porque não é um ponto tão relevante assim. Mas quando a criança está no processo de sono, nesse ciclo do sono, a gente calcula mais ou menos o tempo necessário, baseado na idade da criança, que a gente conseguiria fazer a ativação do sistema ativador reticular ascendente antes do processo do ciclo do sono profundo e antes do processo do ciclo do sono REM, para fazer a aplicação e seguir todo o passo a passo aí, enquanto a mãe e o pai falam com a criança. E aí eu já vinculo a um outro ponto, Bruno. Muitas pessoas falam assim, inclusive se você jogar no YouTube e colocar lá Sleep Talk, vão aparecer pessoas que nem sequer são formadas, elas nem sequer são certificadas pelo Sleep Talk e não sabem o que estão falando. E vocês vão ouvir muitas delas comentando assim, converse com o teu filho durante o sono REM. Cara, não faz isso. Não faz isso, porque o sono REM é um dos ciclos, é um dos estágios do sono que tem suma importância tanto para liberação de enzimas e regulação de hormônios, quanto inclusive para absorção e formação dos sonhos
acho que todo mundo sabe, mas das informações que foram Nossas memórias. processadas ao longo do dia, Uhum. que são basicamente as nossas memórias. Então, se você interrompe o sono de alguém, seja ela uma criança, seja ela um adulto, você literalmente está atrapalhando a funcionalidade, uma das funcionalidades mais importantes aí no processo do sono. Então, o sleep talk, ele não é e não deve ser feito nem no processo, nem no estágio do ciclo do sono profundo e nem no estágio do sono REM. Então, quando a gente compreende que o ciclo do sono aborda estágios, cada estágio tem a sua responsabilidade perante o cérebro e o corpo, e que dentro do processo da frequência cerebral, que varia entre alfa profundo para teta leve, nós conseguimos entender então o porquê o processo do sleep talk funciona. Como então a gente consegue, de fato, na aplicação do processo, ensinar, porque não deixa de ser uma forma de ensinar o cérebro da criança, a mente da criança, recebendo essas sugestões, essas informações, esses comandos, como um processo de ressignificação emocional. Então, eu acho que isso explica muito bem não só o conceito, mas até mesmo a aplicação de como isso acontece na prática. Então não é simplesmente você chegar e bater um papo com a pessoa quando ela estiver lá no seu estágio mais profundo de sono. Você precisa, como qualquer processo de terapia, comunicação. Um mínimo de comunicação. Sim. Então, Sim, um sem sombra de momento dúvidas. onde as informações podem ser recebidas, de fato recebidas e processadas. Porque estímulos a gente recebe o tempo inteiro, dormindo ou não. Mas processar esses estímulos e trazer deles algum tipo de sentido. E é Exatamente. possível essa comunicação e algum tipo de resposta da pessoa, da criança, durante o processo? Ou ela fica lá e só escuta mesmo? Tem algum tipo de medição que você faz? Ou é alguma Tem. coisa unilateral? Existe. Não, tem sim, porque assim, basicamente, tecnicamente falando, a gente precisa ter certeza de que a frequência ali ativada, porque a gente não vai usar o ECG para medir a Uhum. frequência da criança, né? Imagina você ter que usar o aparelhinho toda vez que você vai fazer o processo. Não dá Então, certo. não dá certo. Aliás, até dá, mas não vai ser nem um pouco bacana fazer dessa forma, mas poderia ser feito, né? Não é à toa Seria o que quando a ideal, né? gente tem... Você não teria Não erro. é? É verdade, seria o ideal, sem sombra de dúvidas. Mas como existe essa variação, né, essa onda bem flexível aí das frequências cerebrais, dificilmente a gente erra. Por quê? A gente já tem estudos, né, Bruno, que nos embasam aí de qual idade, aliás, a partir do 0 anos de idade do bebê, como que funciona essa frequência cerebral baseada no seu processo de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto no processo de crescimento que aí vincula a idade. Então a gente precisa ter um sinal, na verdade, a gente precisa receber uma informação da criança de que ela está pronta a receber essa informação, de se comunicar com o pai e com a mãe. Então, como que a gente faz basicamente essa ativação? A gente ativa o sistema ativador reticular ascendente, que é o SARA. Então, uma das formas de ativarmos o SARA é através do meio sensorial. Então, um dos meios é a ativação através de toques, que aí a gente ensina, obviamente, baseado dentro da necessidade dos pais e dentro da idade da criança. Então, depende se a criança, se o bebê, se a criança, se está no berço, se está na cama, se está de frente, se está de costas, tudo depende. Mas a gente faz a ativação por meio do toque. E, aliás, o pai e a mãe fazem, né, a ativação por meio do toque. Uhum. Através desse toque, automaticamente, com a existência, né, daquela consciência ali presente, o SARA vai ser ativado, ele vai ativar o córtex cerebral e vai acionar a sua anteninha. Vai falar pi, 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 pi. Opa, algo aqui está acontecendo, um movimento está acontecendo. E a tendência é que a criança ela mostre um sinal fisiológico. Normalmente varia aí de um suspiro, né, até ela sentir a necessidade, por exemplo, de virar de lado. Ou ela mexe o dedo, ou ela mexe os pés, ou ela algum movimento, algum sinal físico ela mostra. E aí, quando ela dá esse sinal,
naturalmente a gente sabe que, de fato, o mínimo de consciência necessário para o processo está presente ali conosco. E é o momento, então, que os pais fazem a aplicação do método. E aí, nesse momento, ela passa a ter uma participação bem mais passiva do que ativa, porque o corpo já respondeu, agora ela passa a ouvir e processar essa informação que, ao longo do cotidiano, ao longo da rotina, conforme o tempo for passando, e esse processo for sendo repetido e associado, ou seja, então, através do meio de repetição e associação, a criança vai transformando essas sugestões no processo que nós conhecemos muito bem dentro da hipnose, que é o processo da ressignificação emocional. E é daí, então, que todo o processo de mudança da criança acontece. Até mesmo, eu vou dizer de forma inconsciente, mas porque a criança ela não tem ainda essa parte cognitiva tão bem desenvolvida para ter ainda desenvolvido a habilidade do processo de raciocínio, né? O processo analítico racional. Então, a gente consegue compreender que aí a gente já entra num outro ponto, Bruno, que é o seguinte: o que é essa comunicação? Por que é o pai e a mãe que fazem e não um profissional, por exemplo? Não é uma pergunta retórica. Porque é quem vai estar em contato, porque é quem tem já uma relação, que vai ter um determinado tipo de conceito que pode ser iniciado. Quando o pai falar com a criança, diferente de um profissional que não tem ligação nenhuma com ela. Tá, e o que tem de diferente entre você fazer o processo e eu fazer o processo? Toda iniciação de emoções e sentimentos vai ser diferente entre alguém que tem uma relação e alguém que está aplicando uma técnica que é muito mais do que o literal, mais do que os sentimentos e esses conceitos implícitos que vão estar funcionando ali. Aí eu te questiono para você já dar até a resposta para quem nos está acompanhando aqui. Se a criança não tem ainda o teu processamento, o teu desenvolvimento cognitivo completo, que a gente sabe que ela vai chegar mais ou menos até uns 12 anos de idade, ainda em processo de desenvolvimento da cognição. Como então eu posso entender que um processo de autossugestão, ou seja, um comando verbal, faria um processo de ressignificação emocional na mente da criança que não tem a capacidade de compreender o que está sendo dito? Interessante quando a gente fala sobre essa coisa de aprender dormindo, o pessoal acha que é chegar lá e bater papo, mas quando a gente fala sobre memória, sobre aquisição de memórias, formação de memórias complexas e falando sobre memórias semânticas, um tipo de memória, isso é muito mais complicado, não só pela idade, como a Rafa já falou, pelo próprio estágio de consciência. Mas existem estudos sobre a aquisição de memórias implícitas durante o processo de sono. Então, os experimentos que fizeram mostraram que as pessoas que foram estimuladas durante os experimentos conseguiram identificar alguns fonemas de forma mais fáceis por causa da aquisição de uma memória implícita. E a memória implícita ela não vem de conceitos da parte cognitiva. É como a Rafa falou, é eu fazer com a minha filha, ela perceber não a literalidade do que eu estou falando, mas aprender e embutir conceitos implícitos nessa memória que está recebendo essa informação para gerar aí os estados emocionais que vão ser condizentes com o que nós queremos estimular e como derivado desses estados emocionais que vieram dessas memórias implícitas ali adquiridas pela comunicação, os comportamentos e pensamentos e tudo que vem derivado desse tipo de estado mental estimulado. É isso aí. E existe vinculado a isso, Bruno, algo que as pessoas esquecem de analisar, de tanto focar no adulto, perde-se muito a compreensão de algo extremamente importante. Por que o pai e a mãe que fazem? Não é só porque é diferente, né, entre você e o outro a aplicar o método. Mas o que faz mais diferença é que a criança, ela literalmente veio dos seus pais. Então a conexão, e aí eu falo de conexão emocional, a gente nem preciso dizer conexão biológica, por exemplo, com a mãe, é extremamente forte, né? A própria conexão química, enfim. Mas a conexão emocional que existe é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Então, quando o pai e quando a mãe aplicam, na verdade, eles estão aplicando o quê? O fundamento do Sleep Talk, que é a conexão,
o fortalecimento do laço entre pais e filhos. Mas, Rafa, você acabou de dizer, embora, né, o Bruno tenha explicado aí com excelência exatamente o ponto que eu quero dissecar ainda mais, você acabou de dizer que a criança, ela vai receber esse comando verbal, ela vai absorver essa informação, mas se no processo de desenvolvimento ainda do cognitivo não é tão ainda bem desenvolvido para que faça sentido racionalmente falando para ela aquilo que está sendo dito, como então esse processo de mudança de ressignificação acontece? É muito simples. O comando verbal é só o processo da comunicação verbal, mas por trás da comunicação verbal existe o reconhecimento, como o Bruno falou, dessa informação que não é cognitiva, mas que se reconhece através da emoção, ou seja, o tom de voz, a voz, ou seja, quem é a voz que eu estou ouvindo, a maneira como essa voz, ou seja, até a vibração que ela tem, o quanto isso afeta emocionalmente falando na criança. Então, o Sleep Talk, na verdade, e essa é uma das diferenças brutais que existe entre o Sleep Talk e a hipnose, ou vamos falar mais de hipnoterapia, né? Então, para ficar método duas abordagens, né? Para não ficar também injusto aí a comparação. Mas essa é a diferença brutal entre Sleep Talk e hipnoterapia. O processo de autossugestão, ele não é absorvido pela criança como um comando mental cognitivo. Ele é recebido como uma forma emocional. Ele é recebido através de um comando muito mais emocional do que racional. O adulto, ele precisa trabalhar em cima de todo aquele processo em que ele tem a capacidade cognitiva de pensar, raciocinar sobre a informação recebida e aplicar em cima dessa informação, desse comando, a prática para o início de mudança de hábito, quebra de padrão de comportamento, mas a criança não. A criança, ela precisa apenas ter a certeza de que, principalmente no processo de recepção da mente, aquele caminho, aquela trajetória, aquela informação chegando, ela está chegando com uma carga emocional. Então, através do tom de voz, através de quem é a voz, através da vibração, traz, na verdade, sensações para as crianças de que realmente, de uma forma incógnita para elas, inconsciente, o processo de mudança vai acontecer. Por quê? Porque o que a criança precisa? Ela precisa basicamente de uma única coisa. Se a criança crescer com isso que eu vou dizer agora, a probabilidade dela se tornar um adulto fora da média e muito melhor, emocionalmente falando, e emocionalmente mais saudável do que muitos de nós, é se sentir verdadeiramente amada por seus pais. Nossa, Rafa, mas que papinho furado. Não, gente, não é papo furado. Porque se eu fizer a pergunta aqui, ó, eu nem consegui acompanhar o que o pessoal escreveu. Mas eu vou fazer uma pergunta assim, de verdade, tá? Responde aqui nos comentários pra gente. Quando criança, vocês de verdade se sentiram verdadeiramente e incondicionalmente amado por seus pais? E hoje? O que você sente? Você sente que você é amado ou que você é amado incondicionalmente? Quando eu falo incondicionalmente, nós estamos falando que amor incondicional não impõe limites, não impõe condições, não impõe implicações. Ou seja, eu amo você apesar de, eu amo você acima de tudo, independentemente do quê? Tá? Então esse é o ponto. Quando você se sente verdadeiro, ou seja, não tem a ver com você, pai, ou você, mãe, dizer que o ama. Não tem a ver com você provar através de coisas materiais ou através de palavras e gestos que você o ama. Porque não é sobre o que você faz, nem sobre o que você diz, mas é sobre como a criança se sente. Porque basta muitas vezes, e o Bruno como pai sabe muito bem disso, basta algumas vezes o Bruno lá trabalhando, né? E a filhote lá querendo alguma atenção e fala, não, agora não dá. Agora não dá, papai tá trabalhando. E pronto, volta a atenção exatamente porque ele estava fazendo. Qual é a sensação que aquela criança vai experienciar e como ela vai interpretar aquilo?
Porque o significado que ela der, a sensação que ela receber, é o que vai determinar como ela se sente. E como que você vai dizer para a criança que ela se sente sim amada? Muitas vezes não, na maioria das vezes ela não se sente amada. Ela não se sente amada. Quando você faz um processo desse durante a noite, aproveitando um momento onde você está tranquilo, onde a própria criança está receptiva ali, não devido a eliminar fator crítico, não, nada disso, até porque isso não existe. A gente preza muito aqui na Cortex pela ciência do processo e não existe fator crítico. Então, mas quando você chega lá, está no momento onde a pessoa pode receber, onde a criança pode receber informação, você consegue passar aquela informação, como a gente comentou, essas memórias todas implícitas, nós estamos fazendo um reforço de estados positivos e nós vamos colher os resultados do reforço gerado em cima dos estados emocionais positivos estimulados durante aquele processo, durante aquele momento, que você pode fazer durante o dia? Pode, se você ficar falando tranquilamente com a criança durante o dia, não precisa ser dormindo, mas fala com ela num tom de voz agradável, fale coisas que ela gosta de ouvir durante o dia e você vai estar fazendo o mesmo processo. Só que é tão complicado algumas vezes a gente fazer isso, devido a toda a nossa vida atribulada, até da própria criança, vamos dizer assim, que é um momento que você tem de utilizar um processo que poderia ser utilizado em qualquer momento, mas em condições que você pode talvez controlar de um jeito um pouquinho mais fácil. É bem isso mesmo, Bruno, porque quando a gente compreende sobre crenças, né, e aqui eu posso entrar em até algo que eu apresentei no Hipnoday, que foi a seguinte coisa. Se a gente entender, tá, da forma mais crua possível sobre crenças, porque a gente fala, obviamente, de crenças porque crenças existem, ponto. Né? Nós temos diversas crenças e a gente já sabe, não é novidade, que aquilo que eu determino como verdade para mim gera uma mudança direta na forma que eu penso e na maneira como eu reajo. Né? A própria TCC tem um fundamento baseado nisso, o pensamento que eu tenho gera o sentimento que eu sinto e que gera o comportamento que eu vou passar a ter. Então, todo o processo do Sleep Talk, que também, da mesma forma, ocorre na hipnoterapia, a gente entende a importância de mudar a percepção, que nada mais é do que mudar crenças, né, vulgarmente falando, para que esses resultados, para que essas mudanças, principalmente emocionais, aconteçam, né? Porque a gente consegue entender que emoção, ela não é algo que simplesmente você nasce com, né? Então, você já nasce com tristeza, você já nasce com alegria, você já nasce com elas. Isso é uma coisa que vai sendo, ao longo do tempo, ao longo das experiências, adquiridas por conta da nossa interpretação, por conta do significado que nós damos. Então, eu falo muito, inclusive, né, para os meus alunos, para os meus clientes de hipnoterapia, que realidade, para mim, nada mais é do que a projeção no mundo da percepção que eu tenho. Então, percepção é projeção. Logo, realidade é a minha percepção. Então, se a percepção que a criança tem é que ela não se sente pertencente direito ali à família, como era o meu caso, e não me sinto até hoje, mas já está ressignificado, está tudo bem. Mas se você sabe que a criança, então, não se sente, que ela pode não se sentir pertencente, ela não sente que recebe a atenção que ela gostaria, ela não se sente amada, ela não se sente respeitada, ela não se sente amparada. Então, naturalmente, isso vai mexer com a maneira como ela enxerga a relação que ela tem com os pais. Então, percebe que o Sleep Talk não é algo que muitos pais falam assim, o meu filho ele não come legumes, né? Ele não gosta de alface. É um exemplo besta, mas é muito real, isso acontece frequentemente. O Sleep Talk não é sobre trabalhar uma única questão, ou trabalhar legumes, ou trabalhar o que é muito comumente chamado de birras, que eu não sou muito a favor, mas a gente fala porque fica mais fácil a comunicação. Não é sobre isso. É sobre entender que os comportamentos que as crianças apresentam, na sua totalidade, nada mais é do que a projeção da própria percepção emocional que ela tem. Então, é como se existisse ali, no lugar do amor, no lugar do amparo, no lugar do valor,
buracos que não são preenchidos. Aí entra, inclusive, né, as crenças centrais de Aaron Beck, que é o pai da teoria da terapia cognitivo-comportamental, que, baseado a gente poderia pegar aí todas as crenças que existem e, basicamente, alocá-las nessas 3 categorias, que é a crença de desamparo, desamor e desvalor. Então, perceba que quando você está num relacionamento e você ama aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa te ama, mas se alguma coisa ali acontece, alguma mudança, alguma quebra de padrão acontece, e você se questiona, você fala assim, poxa, mas ele colocou senha no celular dele. Eu tô dando exemplos chucros, mas são reais, tá? Sim. No nosso dia a dia. Pô, ele colocou senha no celular dele. Ele sempre deixou eu mexer. Ele tá me escondendo alguma coisa. Pronto. Quando você gera esse pensamento, né, e a gente pode até chamar de um pensamento disfuncional, isso vai te gerar o quê? Sensações extremamente desagradáveis. Por quê? Porque você já interpretou dessa forma que colocar senha no celular não é uma coisa legal. Eu odeio, inclusive, me perdoe quem goste, eu ouço e tá tudo bem, mas eu não suporto muitas vezes conversar com pessoas que vivem o tempo inteiro ouvindo música sertaneja, porque elas absorvem tantos inputs de chifres, né, de relacionamentos abusivos, de senha de celular, que eu dou risada por conta disso, que fica difícil a comunicação. As crenças, elas são tão sutis, muitas vezes, que a gente não percebe o quanto isso interfere na nossa vida. E olha que interessante, já existem diversos estudos, não estava programado eu dizer isso, mas então eu não trouxe essas informações com links para vocês, mas a gente já sabe aí que desde o processo da vida intrauterina, quando o bebê está no útero da mãe, ele passa por sensações que nós chamamos do quê? Sensações interoceptivas. São sensações que são recebidas e são percebidas através do meio visceral, ou seja, o bebê ouve os batimentos cardíacos da mãe, o bebê ouve lá o estômago roncar, o bebê ouve todo o processo da circulação do sangue, ele sente não apenas as vibrações dos sons, mas ele também sente a temperatura do local, né? E isso tudo já vai naturalmente trazendo, vamos usar aí um termo também bem utilizado, às vezes eu não gosto muito de usar, que são os inputs. Então, ele vai percebendo, ele vai criando já de forma até automática essa percepção de sensações. Então, quando o bebê nasce, ele vai passando, ele vai experienciando por tantas situações, tantos contextos diferentes, que vão criando blocos de experiências diretamente a ele. E a criança, na fase infantil, o que mais ela passa é justamente a recepção dessas informações através do meio sensorial. Então, nós temos aí, dentro do sistema nervoso central, nós temos pelo menos 3 categorias de sensações. As categorias interoceptivas, são as sensações interoceptivas, que nós percebemos através do próprio corpo, né? Através da questão visceral. Nós temos as sensações exteroceptivas, que são percebidas de fora para dentro. E nós temos as sensações proprioceptivas, que são as sensações que nós percebemos do nosso próprio corpo. Então, quando você, por exemplo, sente o seu estômago roncar, você já aprendeu que existe uma grande probabilidade de você estar com fome. Ainda que você não gere a sensação de fome. Porque o que é a sensação de fome? Percebe que é algo extremamente subjetivo em cada uma delas e projetando isso no mundo. Nós projetamos isso em forma de expectativa nas pessoas, nós projetamos isso em forma de necessidades, nós projetamos isso em forma de obrigações e nós projetamos isso em forma de emoções, que é o caso das crianças. Então, toda essa comunicação através do método do Sleep Talk acontece porque a sensação, que é o mais importante na criança, ela vai conseguir
criar um significado dessa sensação através do que está sendo dito durante o sono, que vai causar naturalmente uma maior intimidade, uma maior aproximação entre pais e filhos, que vai, de novo, ser interpretada como: estou sendo valorizada, estou sendo amparada e estou sendo amada. Por isso da importância do Sleep Talk, e a gente sempre, eu sempre ensino isso aos meus alunos, eles estão carecas de saber, que a gente sempre orienta os pais a manterem a congruência durante o dia. Porque de nada adianta você fazer um mega processo à noite, dando sugestões extremamente positivas, extremamente amorosas, trabalhando toda essa conexão, causando essa mudança de perspectiva, né? Causando essa mudança de interpretação das sensações na criança, e durante o dia aplicar tudo do avesso. Quando a gente está conversando de noite, estamos ali influenciando tudo isso que a Rafa está falando, influência nos afetos, que são as sensações básicas que serão, então, os ingredientes para a construção do que nós chamamos aí de emoções e sentimentos. Não afeto como a gente entende normalmente, mas afeto como sendo o básico de calma, tranquilidade, agitação e desconforto, para aí você dar um sentido posterior, e para a criança tanto faz esse sentido, é mais a percepção dela naquele momento sobre a sensação de forma bruta que está sendo passado e estimulado para ela, como a Rafa falou, através de tom de voz, através do carinho passado da pessoa que está conversando com ela. Rafa, a gente está quase chegando no finalzinho, está faltando 4 minutos. Pessoal, se vocês tiverem algumas perguntas específicas, eu tenho algumas aqui. Vai ter curso na Cortex de Sleep Talk? Uai, vamos conversar com a Rafa aí. Inclusive, você está convidada a vir conhecer a sede aqui da Cortex, Rafa, aqui em Alphaville. Vem tomar um cafezinho com a gente. Vou sim. Vai que a gente desenrola um curso desse juntos aqui. Vai ser fenomenal. Não é não? Vai, acho que a gente podia conversar. O telefone já está aqui, pessoal, aqui o telefone da Cortex está aqui, e a próxima turma nossa vai ser do dia 26, viu? Dia 26 de janeiro a 2 de fevereiro, 8 dias de prática, teoria, muita ciência, nada de subconsciente, Rafa. A gente isso é bom, não é ruim não. Um curso inteiro falando de hipnose sem pronunciar a palavra subconsciente, ou pronunciando de vez em quando para falar que não tem. Então, é uma ressignificação conceitual, uma ressignificação de nomenclatura muito interessante. Eu ainda utilizo muito, porque muitas pessoas buscam com esse propósito, né? Mas quando a gente trabalha diretamente com profissionais, né, Bruno, com cliente faz sentido. Isso, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas quando a gente trabalha com profissionais, é sempre importante trazer essa ressignificação de nomenclatura, porque já existe, né, muito embasamento, muito conteúdo para entendermos realmente todo o processo de funcionamento da mente. Mas não se sintam ofendidos não, gente. Tá tudo bem vocês utilizarem subconsciente. A gente gosta de fazer essa brincadeirinha, não tem problema se você utiliza, é só você parar de utilizar para ver o que significa. Brincadeira. Temos 1 minuto e 53, então, uma rápida, Lia, costuma orientar a terapia aos pais ou não é rotina? Você tem 10 segundos, Rafa. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu entendi. Sim. Se eu faço atendimento aos pais, sim. Se você costuma orientar a terapia aos pais. Sim. Sempre quando necessário. Na verdade, basicamente, ao meu ponto de vista, na maioria das vezes é necessário, porque quando eles vêm com a demanda da criança, eu já entendo que é uma necessidade que eles também têm e que eles não estão projetando da maneira mais eficiente essas possíveis crenças mais úteis para a criança. Então, é muito comum eles buscarem, sim, a informação, e eu acabo conduzindo aí um processo terapêutico com os pais também. Mas não é regra. Né, se os pais puderem entender os conceitos de fato, poxa, é ótimo se eles puderem passar por um processo de terapia, fantástico, mas se eles puderem entender os conceitos que fazem parte da criação do ser humano, desde como você vai começar a criar seus sentimentos, emoções, comportamentos, atitudes, eles já vão ter o mínimo necessário para, se não passaram pelo processo, conseguirem transmitir isso para a criança e criar uma pessoa melhor. Por isso que os profissionais, eles são... 30 segundos. Eu quero te agradecer muito pela participação, por ter falado sobre um tema que foge do tradicional. Brigadão demais. Pessoal, 20 segundos. Então,
Sigam a Rafa, sigam a Cortex Academy. Dia 26 temos treinamento. A Rafa podia dar um pulinho aqui com a gente até durante esse treinamento para dar um oi pro pessoal. Estaremos aqui. Prometo. Nos procurem. O telefone está aqui embaixo. 15 segundos, Rafa. Manda um beijo pra gente. Gente, foi um prazer. Muito obrigado pela participação de vocês. Se não fosse por vocês, isso nada com certeza estaria acontecendo. Então a gente se encontra e quem quiser, a gente bate